Uma boa noite a todos. Estamos iniciando nesse momento o nosso Evangelho no Lar, luz para todos nós. Hoje nós iniciaremos com uma prece: ninguém morre. Ninguém morre. Compadece-te dos entes queridos, amados que te precederam, na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênção de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro do trabalho, do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem adeus. Não reclames na terra os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora, de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrimas sem revolta é orvalho de esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. Emmanuel. Então, essa prece é do Espírito Emmanuel, pelo Francisco Cândido Xavier. Então, dando sequência aqui no nosso Evangelho, às terças-feiras, nessa nossa prece inicial, falando que ninguém morre. Essa prece, ela foi divulgada aqui no dia de finados. Então, nós estamos relendo aqui a prece, né? Agradecendo a espiritualidade maior pela oportunidade de nós estarmos aqui. Como nós estamos iniciando, digo a todos que coloque aí seu copo com água, se posicione de uma maneira confortável para o nosso Evangelho no Lar. Nós vamos ler algumas preces, algumas passagens, alguns textos, nos conectando com a espiritualidade maior, para podermos fazer o nosso trabalho dentro do nosso lar, conectando com os nossos familiares, com os nossos amigos, aqueles que fazem o Evangelho conosco durante a semana, né, uma vez por semana. Quem ainda não instalou, né, quem ainda não está fazendo seu Evangelho no Lar, pode fazer aqui conosco às terças-feiras. Quem tiver oportunidade desse trabalho, que é muito importante para nós, para nossos familiares, auxiliando os nossos filhos, principalmente quem tem filhos menores, no aprendizado das palavras do Mestre Jesus. Então, hoje nós vamos ler aqui uma passagem do Evangelho. No meu Evangelho está na página 238, Estranha Moral, capítulo 23. É o item 7. Deixai os mortos enterrar os mortos. Ele disse a um outro: segui-me. Ele lhe respondeu: Senhor, permiti que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus lhes respondeu: deixai os mortos enterrar seus mortos, mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Aí ele segue. O que podem significar essas palavras? Deixai os mortos enterrar os mortos? As considerações anteriores já nos mostram, antes de tudo, que na ocasião em que foram pronunciadas, não podiam ser uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo de seu pai. Portanto, elas contêm um significado mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode compreender. A vida espiritual é, de fato, a verdadeira vida. É a vida
do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, espécie de morte, se a compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual fica feliz em se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas sim à lembrança ao espírito ausente. E é semelhante àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, que os querem bem, os guardam como objetos de estima. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus o ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, preocupai-vos antes com o espírito. Ide, ensinai o reino de Deus. Ide, dizei aos homens que sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. Então, aqui nessa passagem, Jesus deixa bem claro que a nossa vida é a vida espiritual, que nós não nos preocupemos com os mortos, com aquilo que ficou para trás, com o corpo físico, né? Como nós lemos aqui, né, no primeiro texto, né, que ninguém morre. Quando ele fala que você chore, mas que você não se desespere, que você possa continuar, que as suas lágrimas sejam bênçãos. Então aqui no nosso texto, Jesus deixa isso muito claro quando ele fala: não vos inquieteis com o corpo, né? Enterrou, sim, você está triste, está magoado, mas que nós possamos pensar que os nossos amados estão na pátria espiritual, em processo de evolução, assim como nós. Nós estamos ainda na vestimenta de carne, nós ainda estamos aqui na matéria, mas aqueles que já partiram, já se desprenderam dos laços físicos, né, dos laços materiais, e já estão aí num outro processo, mas continuam ainda sendo os nossos entes amados, nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais, que nós encontraremos numa outra oportunidade depois do nosso desenlace. Então, essa passagem que nós lemos foi aqui do capítulo 23, Estranho Moral. Dando sequência aqui para quem chegou agora, nosso Evangelho no Lar, luz para todos nós. Então, vamos continuar aqui a nossa passagem. Deixa eu só concluir aqui desligar aqui isso. Joia. Quem faz essas passagens ao vivo tem dessas coisas, né? Que às vezes a gente tem que parar para fazer alguns ajustes. Mas, dando sequência aqui no nosso Evangelho, nós vamos ler aqui no livro Roteiro, Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, nós vamos ler o capítulo 24, que fala o fenômeno espírita. Em todas as civilizações, o culto dos encarnados aparece como um facho aceso de sublime esperança. Rápido exame dos costumes e tradições de todos os remanescentes da vida primitiva. Entre os selvagens da atualidade, nos dará conhecimento de que as mais rudimentares organizações humanas
guardam no intercâmbio com os mortos suas elementares noções de fé religiosa. Aparições e vozes, fenômenos e revelações do mundo espiritual assinalam a marcha das tribos e as povoações do princípio. No Egito, os assuntos ligados à morte assumem especial importância para a civilização. Anubis, o rei dos sarcófagos, era o guardião das sombras e presidia a viagem das almas para o julgamento que lhe competia no além. Na China multimilenária, os antepassados vivem nos alicerces da fé. Em todas as circunstâncias da vida, os espíritos dos avoengos são consultados pelos descendentes, recebendo orações, promessas, flores e sacrifícios. Na Índia, encontram nos rakshasas, espíritos maléficos que residem nos sepulcros, os portadores invisíveis de moléstias e aflições. Os gregos acreditavam-se cercados pelas entidades que nomeavam por demônios ou familiares intangíveis, às quais os inspiravam na execução de tarefas habituais. Em Roma, os espíritos amigos recebem o culto constante na intimidade doméstica, onde são interpelados como divindades menores. Para a antiga comunidade latina, as almas bem-intencionadas que haviam deixado a terra, os traços de sabedoria e da virtude eram os deuses lares, com os recursos de auxiliar amplamente, enquanto que os fantasmas das criaturas perversas eram conhecidos habitualmente por larvas cuja aproximação causava dissabores e enfermidades. Os feiticeiros das tabas primitivas eram nas civilizações recuadas substituídos por magos, cujo poder imperava sobre a espada dos guerreiros e sobre a coroa dos príncipes. E ainda em todos os acontecimentos religiosos precederam a vinda do Cristo, a manifestação dos desencarnados ou do fenômeno espírita o fenômeno espírita comparece por vívido clarão da verdade, orientando os sucessos e guiando as supremas realizações dos esforços coletivos. Com a supervisão de Jesus, porém, a marcha da espiritualidade na Terra adquire novos característicos. Ele é o disciplinador dos sentimentos, o grande construtor da humanidade legítima. Por 300 anos, os discípulos do Senhor sofrem, lutam, sonham e morrem para doar ao mundo a doutrina de luz e amor, com a plena vitória sobre a morte. Mas a política do Império Romano reduz por 16 séculos consecutivos o movimento libertador. Os séculos, contudo, na eternidade, são simples minutos. Em seguida às sombras da grande noite, o evangelismo puro surge de novo. Cristianismo, doutrina do Cristo. Espiritismo, doutrina dos espíritos. Volta a influência do Mestre sobre a imensa coletividade humana constituída por mentes de infinitiva gradação. Homens por homens, inteligências por inteligências, incorreríamos talvez no perigo de comprometermos o progresso do mundo, isolados em nossos pontos de vista, em nossas concepções deficitárias, mas
regidos pela infinita sabedoria, rumaremos para a perfeição espiritual, a fim de que um dia, despojados em definitivo das escamas educativas da carne, possamos compreender a excelsa palavra da celeste advertência. Vós sois deuses. Então aqui, nessa passagem, quando ele fala, ele deixa claro que em todas as épocas, em todos os momentos, aconteciam os fenômenos dos espíritos. Aconteciam os fenômenos dos espíritos no Egito, que é amplamente divulgado. Acontecia que em os gregos, por aqueles que falavam dos demônios, em Roma, dos espíritos menores. Então, em Roma mesmo, em cada... são os deuses lares, para cada coisa eles tinham um deus, que era o deus o deus das plantações, os deuses domésticos. Então, cada um tinha um nome ali. Os romanos tinham muito a respeito, falavam muito a respeito dos pequenos deuses, que nada mais eram que espíritos protetores de suas casas, E aqui no finalzinho, quando ele fala, a respeito do cristianismo e do espiritismo, ele deixa para nós a mensagem de que o Cristo vem dizer que nós somos deuses, que podemos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. O espiritismo desvenda para nós a possibilidade, de nós estarmos aqui na nossa caminhada evolutiva, E quando nós passarmos aqui, então, por todas as nossas lições educativas, nós chegaremos aí limpos, vamos assim dizer, como ele diz aqui, sem as escamas. Nós chegaremos desmaterializados no plano espiritual. Quanto mais nós trabalharmos, quanto mais nós fizermos o bem, praticarmos o bem, nós entraremos no processo de desmaterialização mais facilmente. Então aqui nós estamos fazendo o nosso Evangelho no Lar, luz para todos nós. O nosso Evangelho hoje está falando a respeito dos desencarnes, dos nossos irmãos que partiram. Quando nós estamos falando a respeito de trabalhar mais o nosso espírito, para podermos aí ter um desenlace mais tranquilo. Então, tudo isso auxilia na nossa caminhada diária. Seguindo aqui, nós estamos com o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos ler o capítulo 91, na página 211, que fala a respeito dos problemas do amor. E Paulo traz para nós aqui uma passagem de Filipenses, capítulo 1, versículo 9, já de início. Problemas do amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento, em todo o seu discernimento. Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Então ele fala da seguinte forma: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância, que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta a seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo em defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar que se encontra
essa mesma força converte-se nele em egoísmo, quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, como manifesto desrespeito dos valores alheios. O sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance, assegura que o amor deve crescer cada vez mais, no conhecimento, no discernimento, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para crescer, eduquemo-nos para discernir. A cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Então ele deixa claro aqui a respeito do nosso materialismo, como nós falamos agora há pouco. Ele fala que o amor é a força divina do universo. Então, fala-se da avareza, do egoísmo, da inveja, né? Eu vou acrescentar aqui também do ciúme, que são, a grosso modo, bolas de ferro que nós colocamos dos nossos pés, bolas de ferro que muitas vezes não nos deixa caminhar. A nossa jornada depende da nossa desmaterialização. A nossa jornada depende que nós possamos aí ter sim a nossa parte de preservação humana, mas que nós possamos auxiliar também o outro na nossa caminhada, que possamos ser desprendidos da inveja, né? O que é do outro é do outro, o que é seu, que não cobicemos o que é do outro. E do egoísmo, né? Do egoísmo também. Então, Paulo vem trazer aqui essa passagem maravilhosa a respeito do amor. Então, vamos aqui já do meio para o final, falando a respeito do último texto, aqui do livro Vinha de Luz. Também pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Ele fala, é o capítulo 29, aqui, página 271. Serviço de salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá, essa passagem está em Atos dos Apóstolos, né, na Bíblia, capítulo 2, versículo 21. Paulo fala para nós assim, que os espíritos mais renitentes no crime são salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. Que são aqueles que são os mais apegados, que são aqueles que não se deixam, mas se invocarem verdadeiramente serão salvos. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. São aqueles momentos em que nós nos achamos assim, numa situação tão difícil, em que nós entramos ali no nosso íntimo, que nós mergulhamos na nossa individualidade, dentro do nosso ser, e nos conectamos verdadeiramente com o Mestre Maior. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo na luta humana.
qual ocorre aos demais. Nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, de boa tese auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução das nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Então, vou fazer uma pausa aqui. Que nós, muitas vezes, rogamos a Jesus nos nossos pedidos, né, na nossa materialidade, nós muitas vezes pedimos e esperamos que aquilo que nós pedimos chegue a nós da forma que nós pedimos, da maneira que nós achamos que vai chegar até nós. Então, nós achamos que é no nosso tempo, né? Mas nós esquecemos que tudo na nossa vida acontece no tempo de Deus. Às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá em nosso encontro, mas não nos obedecerá em grande número de ocasiões às experiências de nossa visão imperfeita, que foi o que eu acabei de dizer, né? Muitas vezes, no nosso olhar, nós achamos que um sofrimento, uma tristeza para nós, algo que está nos acontecendo, que é um mal para nós. E muitas vezes é uma depuração, é algo que nós precisamos dentro da nossa caminhada. É lógico, né, que nós temos que fazer tudo que tiver ao nosso alcance, né, para passar pelas situações de provação e tudo mais. Mas não devemos ter uma revolta. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, toda a vida, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata, e por isso um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer, aliviar o seu sublime esforço de redenção. Assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Então, aqui, como nós bem falamos, né, no serviço da salvação, que nós possamos aí ter o entendimento que as coisas não acontecem no nosso tempo, mas acontecem no tempo de Deus, que nós possamos sim continuar rogando a Deus por algumas gotas de misericórdia, que nós possamos sermos fiéis, aumentar a nossa fé a cada dia. Deus está sempre conosco e Jesus é a ponte. Que nós possamos aí, através dos ensinamentos de Jesus, termos aí a nossa desmaterialização, como eu já mesmo disse anteriormente, e através desses ensinamentos, que nós possamos ter uma caminhada tranquila, sabendo que tudo está no seu lugar, desde que nós sejamos aí mansos, que nós sigamos o roteiro deixado pelo Mestre Jesus, que é amar ao próximo como a nós mesmos, né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Então aqui nós vamos caminhando para o final do nosso Evangelho, na nossa passagem com uma última prece aqui, do capítulo 28, hoje nós vamos ler a prece 49. A ação de graça pelo bem concedido aos nossos inimigos. Então, as instruções é do
de número 48 e a prece número 49. Lembrando que quem ainda não colocou aí o seu copo com água, a sua jarra com água, dá tempo ainda, coloque a sua jarrinha com água, essa água para tomarmos quando finalizar o nosso evangelho, que ela possa ser distribuída aí para nós utilizarmos durante a semana. Ela serve para nós de grande benefício, pois ela é fluidificada pela espiritualidade maior. Na nossa casa, quando fazemos o evangelho, nós sempre comentamos que o evangelho ele serve como um purificador. Ele nos auxilia, ele nos ampara, ele dá uma claridade maior nos textos que nós lemos. Nem sempre nós precisamos ler tantos textos, fazer um evangelho tão longo. Nós podemos fazer um evangelho um pouquinho mais curto, uma passagem, 15 minutos, uma leitura, uma meditação, uma vibração, né? O nosso evangelho que nós transmitimos aqui no Facebook é o Evangelho no Lar, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você não é espírita, me segue aqui, que você possa ler uma passagem da Bíblia, que você possa fazer uma prece aí com aquilo que você tem, com aquilo que você acredita. Mas nós fazemos a divulgação da doutrina espírita por acreditarmos que a nossa evolução está muito intimamente ligada à espiritualidade maior, e a doutrina espírita ela traz para nós um roteiro mais completo aqui para a nossa caminhada evolutiva. Então vamos ler aqui a prece de número 48, as instruções preliminares. Não desejar o mal aos inimigos é ser caridoso, apenas pela metade. A verdadeira caridade consiste em lhe desejar o bem, em que nos sintamos felizes com o bem que lhe acontece. Então, essa passagem, ela está aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, versículos 7 e 8. Então, para quem tem aí o Evangelho, ou para quem quiser pesquisar na internet, está nesse capítulo essa passagem. A prece. Meu Deus, em vossa justiça decidistes alegrar o coração do meu irmão. Eu vos agradeço por ele, apesar do mal que ele me fez ou procurou fazer. Se ele se aproveitar disso para me humilhar, eu o aceitarei como uma prova para a minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não deixeis que eu sinta por isso nenhum desgosto. Desviai de mim a inveja, o ciúme que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde a justiça será feita a cada um segundo suas obras. Então, com essa prece, nós vamos aqui rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradecendo a espiritualidade maior que caminhou conosco aqui durante esse momento que nós estivemos aqui. Também agradecendo a todos que participaram. Quem ainda não participou aqui, que possa, no momento que tomar contato com esse vídeo, vai ficar gravado, que transmita a outras pessoas, que compartilhem, e possa levar a outros corações necessitados de uma palavra amiga, né, de um ponto de luz. Então, que você possa aí transmitir a outras pessoas, compartilhar esse evangelho no lar com aquele que necessita, que você sabe que nesse momento está necessitando de uma prece e de uma palavra amiga. Então, nós vamos encerrar o nosso evangelho com um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradecendo a espiritualidade maior por esse momento de trabalho aqui na divulgação da doutrina espírita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Uma boa noite a todos, fique com Deus e até o próximo Evangelho no Lar, luz para todos nós.